Abriram recentemente as candidaturas ao novo sistema de incentivos à inovação produtiva e porquê é que lhe chamo novo? Porque é já no âmbito do Portugal 2030. E neste vídeo vou fazer um breve enquadramento do que é este concurso que visa apoiar projetos de investimento empresarial para quem não conhece este sistema de incentivos ou para quem já conhece, porque já teve um contacto no passado com este sistema de incentivos, saber quais são as principais alterações. Por isso, se este assunto lhe interessa, fique a assistir até ao fim. Olá, o meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão e há 13 anos que ajudo empresários e empreendedores a implementarem projetos e boas práticas de gestão. E neste vídeo vou trazer-lhe um breve enquadramento do novo sistema de incentivos à inovação produtiva, que é um importante instrumento de apoio ao investimento empresarial e por isso é algo que os empresários devem estar muito atentos, porque com este apoio pode ajudar a implementar projetos que vão reforçar a competitividade da empresa e, simultaneamente, podem diminuir o esforço financeiro de adaptação às novas tendências e aos custos de contexto associados à transição climática e às problemáticas da sustentabilidade ambiental. Por isso, vamos a isso. Quais os objetivos específicos a que o projeto tem de atender? Um projeto, para ser elegível no âmbito do sistema de incentivos à inovação produtiva, tem de visar a introdução de novos produtos ou serviços ou a introdução de melhorias significativas nos já existentes e que tem que ter simultaneamente um potencial de internacionalização ou de aumento das exportações da empresa e ter também um elevado valor acrescentado. Por outro lado, também pode visar a introdução de novos processos ou a melhoria significativa dos já existentes, sendo que aqui podemos ter processos relacionados com a área de fabrico, logística, distribuição, entre outros, mas é importante ter presente que o impacto tem que ser na área produtiva. Para além disso, os projetos têm que ter um caráter inovador. E o que é isto? Portanto, tem de trazer inovação para a empresa, nem que essa inovação seja apenas ao nível da empresa. Obviamente, quanto maior o grau de inovação, melhor classificado será o projeto nesse quesito. Mas basta que tenha, então, a inovação, pelo menos inovação ao nível da empresa. E para isso, que tipo de inovações é que tem que então contemplar? Poderá contemplar a inovação ao nível do produto, do processo, do marketing ou ao nível organizacional, sendo que as duas primeiras, produto ou processo, caso não tenha nenhuma delas, entrará em contradição com os objetivos que eu atrás enunciei. Portanto, é fundamental que tenha pelo menos uma destas duas aqui no caso do tipo de inovação que vai trazer. Depois poderá ter complementarmente também outros tipos de inovação. Portanto, estes são os grandes desígnios em termos do projeto e daquilo que são os objetivos específicos do concurso a que o seu projeto tem de atender para poder ser elegível no âmbito do sistema de incentivos à inovação produtiva. Quais as tipologias de operações que podem ser apoiadas? Bom, para além dos projetos terem de estar inseridos nos objetivos que anteriormente eu referi, eles vão ter que estar inseridos numa das seguintes tipologias. Primeira delas, criação de um novo estabelecimento, que pode ser criação mesmo de um novo estabelecimento para uma empresa recém-criada, como pode também ser a criação de um novo estabelecimento de uma empresa já existente que vai criar um novo estabelecimento. Portanto, esta é a primeira das tipologias. Segunda tipologia, e muito utilizada pelas empresas, é o aumento da capacidade produtiva, em que esse aumento tem de ser pelo menos de 20%. Normalmente, se nada for dito, o critério que é utilizado na medição deste aumento da capacidade produtiva é o valor bruto da produção. No entanto, a empresa pode selecionar um outro método, desde que obviamente ele seja devidamente justificado, mas nesse caso tem que assinalá-lo em candidatura para que depois na análise e na medição do comprimento da inserção nessa tipologia, isso esteja devidamente preconizado e depois também posteriormente esse servirá para medir se a empresa efetivamente cumpriu com o critério em que inseriu o seu projeto. Portanto, normalmente é o VBP,
mas se a empresa tecnicamente sustentar um outro critério, também é aceite. Uma terceira tipologia, e já algo mais disruptiva, é a diversificação da produção para algo que não era feito na empresa. Portanto, no fundo, quando a empresa quer começar a produzir um novo produto que nunca tinha sido feito na empresa e tem que implementar um projeto de investimento para poder trazer essa nova realidade para a empresa. Neste caso, temos uma condição que é o valor da despesa elegível tem de superar em 200% o valor contabilístico dos ativos que vão ser reutilizados. Portanto, naturalmente, a empresa poderá utilizar ou reutilizar ativos que já existem, portanto, equipamentos, e tem que os assinalar em candidatura para poder ser aferido o cumprimento desta condição, porque, efetivamente, a despesa elegível tem que superar em 200% o valor contabilístico desses ativos. Uma última tipologia, também um pouco disruptiva, é a alteração fundamental do processo de produção, que pode ser ao nível da empresa, portanto, uma alteração radical, portanto, de todo o processo produtivo, como pode ser apenas numa linha de produção, quando a empresa tem várias linhas para vários produtos e pretende fazer a alteração fundamental de um determinado processo. E nesse caso, também tem uma condição que é, portanto, o valor da despesa elegível, portanto, subjacente a essa alteração desse processo, tem de superar o valor da amortização dos ativos que vão ser reutilizados, sendo este valor, portanto, dos 3 últimos exercícios fiscais. Portanto, mais uma vez, também terá que indicar quais são os ativos que vão ser reutilizados para poder ser aferida essa condição. E, portanto, estas são as 4 grandes tipologias a que o seu projeto tem que atender a uma delas para poder ser elegível no âmbito do sistema de incentivos à inovação, para além de cumprir, portanto, os objetivos que anteriormente foram enunciados. Quais as despesas que são elegíveis? Isto é algo que é sempre naturalmente muito perguntado, que interessa muito aos empresários, que é naturalmente saber então o que é que podem financiar, portanto, com o apoio deste sistema de incentivos. E então, basicamente, ou seja, a grande componente portanto, do plano de investimentos associado a este sistema de incentivos é a aquisição de ativos. Ativos corpóreos e incorpóreos. Portanto, nos ativos corpóreos temos, portanto, tudo que seja equipamentos, máquinas, e as despesas que estão associadas também portanto, à implementação dos próprios equipamentos, desde que, aliás, todas as despesas que vão ser enunciadas têm este quesito, desde que elas sejam necessárias para todo o projeto que se está a apresentar em candidatura, não é? Portanto, tem que ser tudo isto justificado ao abrigo do projeto que se está, portanto, a querer implementar. Portanto, mas naturalmente as máquinas e equipamentos, a aquisição também de equipamentos informáticos, desde que eles sejam realmente necessários para a implementação do projeto que se está a analisar. Depois, dentro dos ativos incorpóreos, temos aquisição, por exemplo, de patentes ou também de transferências de conhecimento associadas a conhecimentos que não estão patenteados, mas que também podem constituir um ativo para a empresa. Aqui há uma nota muito importante, que às vezes há esta confusão nos ativos incorpóreos. Portanto, eles têm que cumprir todos os critérios para serem relevados contabilisticamente enquanto ativos incorpóreos. Portanto, é importante, sobretudo nesta aquisição de conhecimento, portanto, a empresa tem que adquirir estes direitos de uma forma que possa relevar contabilisticamente em ativos, ok? Portanto, esta é uma nota sempre muito importante aqui nos ativos incorpóreos. Depois, para além disso, temos também softwares, que podem ser softwares standard, não é? Portanto, a aquisição de programas que já estão no mercado e credenciados e licenciados, mas também pode ser a produção de softwares feitos à medida para a empresa. Portanto, a empresa quer uma coisa específica, vai ao mercado, há um desenvolvimento de software, isso é relevado em ativos incorpóreos e, portanto, também poderemos ter aqui esta realidade. Depois temos um outro tipo de despesas, sempre em menor escala, portanto, a maior componente tem que ser a aquisição de ativos, que são, portanto, despesas associadas, por exemplo, com o contabilista,
com o contabilista ou revisor de contas, consoante as situações, que vão, obviamente, ter um trabalho ali de validação dos pedidos de pagamento. Portanto, isto pode ser inserido nas despesas elegíveis. Serviços de engenharia que sejam também necessários à implementação do projeto, ou serviços de arquitetura, alguns estudos que possam ser também necessários, ou auditorias específicas que sejam necessárias para a implementação do projeto. Lembro que esta generalidade pode às vezes trazer alguma confusão, mas tudo isto tem que ser justificado no âmbito, portanto, a sua necessidade tem que estar muito bem clara no projeto, na candidatura, para que possa ser elegível. Portanto, não podem lá colocar despesas genéricas destas categorias, porque se elas não forem necessárias para o projeto. Portanto, às vezes esta situação, esta ligeireza pode dar origem a alguma confusão. Depois, podemos também ter serviços e projetos de arquitetura, caso eles sejam necessários, por exemplo, no caso em que existem obras e que seja necessário, portanto, fazer um projeto de arquitetura, e, portanto, isto também poderá estar aqui inserido no âmbito dos serviços. Depois temos, então, uma tipologia que é apenas aplicável à indústria ou turismo, que é as obras de construção. Naturalmente, mais uma vez, estas obras têm que ser necessárias à implementação do projeto, não é, que está ali a defender. A realização destas obras tem limites, portanto, ou seja, não é toda a obra é considerada elegível, ou todo o custo associado à construção. Portanto, por um lado, só é elegível custos associados à área produtiva. Portanto, normalmente existem, obviamente, planos e projetos de arquitetura e só é financiada a componente que esteja relacionada com a área produtiva. Tudo o resto está muito certo, é necessário, mas o sistema de incentivos não financia. E depois eles têm um teto máximo. E que teto é este? No caso da indústria, é 35% do valor total do investimento. Portanto, nós temos um investimento total, que soma todas as despesas associadas à implementação do projeto, e as obras não podem superar 35% desse valor. Não é não podem superar, fazendo aqui um grande parênteses, não é não podem, elas podem. O que eles estão a indicar é que elegível, o financiamento só vai portanto, ser aplicado em cima desse limite. Depois a empresa tem que pagar o resto, portanto, consoante, obviamente, o custo da obra que necessita. Mas, portanto, ela tem esta limitação em termos de ser considerado elegível ou não. O resto não entra a taxa de financiamento e a taxa de apoio. Portanto, é isto que este limite quer dizer. Não quer dizer que o projeto não possa ter lá uma obra de valor superior. Pode ter, mas o elegível tem este limite. No caso do turismo, este limite é de 60%. No caso específico do Algarve, portanto, o restante é para as restantes zonas do país, no caso específico do Algarve, estes limites aumentam, ou seja, passam a ser 70% no caso dos projetos de turismo e no caso dos projetos de indústria, porque querem certamente portanto, fomentar que sejam lá implementadas indústrias, ele sobe para 90%. Depois há condições, portanto, o projeto tem que estar enquadrado naquilo que é a RIS3 associada ao Algarve, mas, portanto, essas especificidades poderei falar num outro vídeo, não trarei para aqui é de um ponto de vista genérico. Portanto, este é o conjunto de despesas elegíveis que é amplo, tem aqui uma forte componente de ativos, aquisição de ativos, mas também temos ali um conjunto de despesas mais de aquisição de serviços que podem também ser elegíveis desde que justificados no âmbito da implementação do projeto que se está a candidatar, no fundo. Qual a taxa de financiamento ou o apoio financeiro que será atribuído no âmbito do sistema de incentivos à inovação? Portanto, isto é algo também naturalmente muito importante, muito bem, temos aqui um projeto, temos aqui um apoio ao investimento, mas qual é o montante desse apoio, não é? Pronto, e como é que está então preconizado aqui no caso
não do sistema de incentivos como um todo, mas deste aviso ou destes avisos que estão em aberto, que neste momento temos 2 avisos em aberto, um para territórios de baixa densidade e outro para os restantes territórios. Portanto, o que é que está preconizado neste aviso? Temos 2 realidades em termos do apuramento da taxa de incentivo. Uma é a taxa base, que é aquela taxa que é aplicável na base, não é? E no limite é essa que a empresa tem acesso, à qual podem acrescer majorações em função do cumprimento de determinados requisitos que estão, obviamente, preconizados e colocados no próprio aviso. E, portanto, vamos falar de cada uma delas. Então, temos a taxa base. Como é que a taxa base é, então, apurada? Qual é esta taxa base? A taxa base depende, no fundo, da dimensão da empresa e também da localização do projeto, onde o projeto vai, obviamente, ser, portanto, implementado. E o que é que eu quero dizer com isto? No caso das micro e pequenas empresas, nós temos uma taxa base de 35% se a operação estiver localizada em territórios de baixa densidade. Se a operação não estiver em territórios de baixa densidade, estiver num outro território, a taxa base aplicável é de 30%. Portanto, temos a mesma realidade em termos de dimensão da empresa, mas o facto de estarem em locais distintos, portanto, o projeto vai ser implementado em locais portanto, com características diferentes, faz esta diferenciação. Depois temos a taxa base aplicável às médias empresas. E também aqui temos esta discriminação positiva a favor dos territórios de baixa densidade. E é ela, portanto, as operações que são localizadas em territórios de baixa densidade, nas médias empresas, têm acesso a uma taxa base de 30%. Se a operação estiver localizada nos outros territórios, as médias empresas têm acesso a uma taxa base de 25%. Sendo que tudo isto é aplicável aos territórios de Portugal continental, portanto, não é, portanto, aplicável às ilhas. Depois, temos então, partindo desta taxa base, que é aquilo que a empresa terá, partindo desta taxa base, podemos ter majorações. E estas majorações são em função dos tais requisitos, que são, no essencial, 2 importantes requisitos. O projeto estar inserido nas políticas setoriais ou territoriais, e depois um outro critério, uma outra grande, digamos, componente que tem a ver com a forma como é financiada a contrapartida privada. Portanto, que é isto a contrapartida privada? Os projetos vão ser financiados por, uma parte é o incentivo, ao abrigo do sistema de incentivos à inovação, e a outra parte é aquilo que é pago integralmente pela empresa. E, portanto, essa parte terá aqui uma majoração mediante cumprimento de requisitos. Mas vamos falar de cada uma delas. No caso do projeto estar inserido nas políticas setoriais, elas são 3 e cada uma delas dá origem a uma majoração de 5%, mas há um teto e esse teto é de 10, ou seja, elas são 3, portanto se a empresa no limite tiver as 3, será travada ali, terá uma majoração máxima de 10%. E o que é que são então estas 3, a inserção nestas 3 grandes tipologias em termos de políticas setoriais que estamos aqui a falar? Uma delas é ser um projeto de uma entidade que tenha contratação coletiva dinâmica. Portanto, se a sua entidade, se a sua empresa estiver nesta dinâmica, ela terá acesso a uma majoração de 5%. Outra é, portanto, o projeto estar inserido naquilo que são os desígnios da indústria 4.0, ou seja, ela incorporar investimentos que possam ser, portanto, associados e inseridos naquilo que são as linhas de orientação no âmbito da indústria 4.0. E uma terceira é o projeto estar alinhado ou contribuir significativamente para os objetivos em termos de transição climática. Portanto, em resumo, são 3 grandes tipologias. Ter contratação coletiva dinâmica, estar o projeto inserido na indústria 4.0 e estar também o projeto inserido naquilo que é a transição climática. Portanto, note, cada uma tem 5, mas num máximo de 10. Depois temos a outra componente que eu falei, que está relacionada com o financiamento da contrapartida privada, que o que é que está aqui subjacente? Se a contrapartida privada for maioritariamente financiada por capitais próprios, a empresa tem então uma majoração de 5%, a que eles designam uma majoração de capitalização PME. Mas não interessa tanto esta designação, é perceber o princípio. Portanto,
Se a componente privada, ou seja, extra incentivo, for maioritariamente financiada por capitais próprios, ela efetivamente pode ter uma majoração de 5%. Uma nota muito importante que está prevista nestes avisos. Nestes avisos, a taxa de incentivo tem um teto máximo de 40%. E, portanto, imaginemos que você parte de uma taxa base que lhe dá, que com as majorações, tudo somado, lhe dá, por exemplo, uma taxa de 45%, ela vai ser, portanto, baixada para os 40%, porque o aviso, portanto, indica que há essa limitação. Portanto, há algo que é muito importante. Portanto, isto é aquilo que temos aqui ao nível da taxa de incentivo. Outra realidade muito importante e associada aqui à forma como todo este apoio é dado é a parte se é fundo perdido, se não é fundo perdido, como é que então isto vai ser atribuído à empresa. No caso deste aviso, não quer dizer que vá ser sempre assim no âmbito do sistema de incentivos à inovação, no caso destes avisos, nós temos a seguinte realidade. O apoio ou o incentivo vai ser dado a título de subvenção não reembolsável. Mas este não reembolsável, cuidado, porque é mediante o cumprimento dos objetivos a que a empresa se propôs. E o que é que eu quero dizer com isto? A empresa em candidatura vai traçar um conjunto de objetivos que depois ficarão contratualizados e que contribuem para o mérito da operação. Portanto, todos esses objetivos que são indicados, a empresa tem que depois cumpri-los. Se não os cumprir, parte do incentivo, ou até a totalidade, caso o incumprimento seja realmente muito elevado, desse incentivo que tinha sido atribuído a título fundo perdido ou não reembolsável, que é assim que é designado corretamente, mas digamos fundo perdido, numa linguagem corrente, pode ser transformado em reembolsável. Portanto, a empresa ser obrigada a devolver esse incentivo. Portanto, é muito importante ter cuidado com as metas que são estabelecidas e com todos estes objetivos que vão contribuir, por um lado, para o mérito da sua candidatura e, por outro lado, há objetivos que ficam efetivamente contratualizados. Portanto, é este o racional que está aqui associado à forma como vai ser apoiado o seu projeto. Quanto tem de investir? Este é um dos requisitos que, enfim, aumentou aqui a exigência no âmbito, pelo menos estes primeiros concursos do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva, porque o mínimo, portanto, de investimento que pode ser considerado, portanto, abaixo deste valor, efetivamente, o seu projeto não pode ir a este concurso, que é 250 mil euros. E, portanto, aqui houve efetivamente um agravamento, digamos, daquilo que era o exigido, porque no anterior quadro, para quem até já está familiarizado com o sistema de incentivos, este valor mínimo era de 75 mil euros e agora subiu para 250 mil euros. E, portanto, isto pode ser uma exigência acrescida, mas é isto que está preconizado. Que outras condições tem de cumprir? Portanto, e aqui temos duas dimensões. A dimensão daquilo que são o cumprimento de algumas obrigações que estão subjacentes à própria empresa e outras que estão subjacentes ao projeto em si, àquilo que está a ser candidatado. E, portanto, começando aqui para aquilo que são as obrigações das empresas para poderem realmente candidatar-se, portanto, a este sistema de incentivos. As empresas não podem ter dívidas às finanças e segurança social, não podem ter dívidas aos vários organismos, portanto, a autoridade de gestão, portanto, dívidas no âmbito dos fundos, portanto, comunitários, daquilo que tenha sido atribuído a título de fundos e possa haver aí alguma dívida pendente ou algum processo judicial em curso, portanto, aí estarão fora, portanto, efetivamente, destas candidaturas e de novos apoios, até pelo menos que esteja resolvida a situação. Outra realidade é a empresa tem de ter contabilidade organizada, portanto, é obrigatório. Outra situação é a empresa tem que ter, portanto, ali ou cumprir requisitos em termos de viabilidade viabilidade económica da própria empresa e como é que isto será medido. No caso das PMEs, é terem uma autonomia financeira no ano pré-projeto
portanto, igual ou superior a 15%. No caso das grandes empresas que até estão fora deste concurso, essa autonomia aumenta, mas é de 20%, mas este concurso, que é uma nota bastante também importante, é só direcionado para PMEs, portanto as grandes estão fora, pelo menos, destes avisos. Portanto, esta é uma das formas de medir, portanto, esta viabilidade. No caso de projetos que estejam, enfim, a começar, não tenham histórico, não tenham o tal ano histórico, digamos que tem que haver uma cobertura do projeto, daquilo que é o esforço do próprio projeto, uma cobertura por capitais próprios de 20%. Portanto, a empresa terá que estar devidamente capitalizada, pelo menos deste rácio de 20%, para poder ir ao concurso. E isso, obviamente, é demonstrado através do próprio mapa de financiamento da operação, que depois a empresa terá que efetivamente cumprir. Depois terá também que dispor ou comprovar, ou portanto justificar que dispõe de recursos humanos, financeiros e portanto que tornem a operação tecnicamente viável. Portanto, obviamente, se estiver a fazer um projeto de grande dimensão, que vai ter um grande impacto na empresa, de crescimento por exemplo, não faz qualquer contratação ou não prevê, por exemplo, qualquer contratação no período de curso do projeto, pode ser um pouco, enfim, ser encarado como o projeto para ser implementado não dispõe dos recursos humanos necessários. Portanto, são coisas que é necessário ter em conta, não me dará aqui para entrar exaustivamente nestes pontos, mas estas são, digamos, aquelas que são as grandes condições em termos da empresa e daquilo que a empresa tem que cumprir para poder ir ao concurso. E uma outra que estava-me aqui também a esquecer, que é importante, mas que também não é propriamente, porque normalmente depois há sempre um enquadramento específico para cada empresa, que tem de ter o certificado PME. A maior parte das empresas, das PME, já tem, mas se não tiver, é o momento, efetivamente, de trabalhar e de trazer para essa realidade. É só ir ao portal do IAPMEI, onde faz a certificação, preencher o seu certificado e obter esta certificação PME. No fundo, é uma forma de comprovar que a empresa é efetivamente uma PME. Depois, do lado do projeto, para além de todas as condições que nós já falámos, existem aqui algumas outras condições adicionais que, no caso do sistema de incentivos à inovação, têm que ser cumpridas. Uma delas e talvez aquela que esteja aí a levantar um bocadinho uma nuvem, que é o investimento mínimo de 250 mil euros, portanto, como já assinalei num ponto anterior. Portanto, esta aqui está aqui a levantar alguma polémica, mas, enfim, é o que é e, portanto, obviamente o projeto tem de ter esse investimento mínimo. Outra situação que o projeto vai ter que cumprir o início do projeto só pode ocorrer depois da data da submissão da candidatura. Ou seja, se você já iniciou um projeto e não foi, por exemplo, à fase de registro de pedido de auxílio, que decorreu antes da abertura do concurso oficial, portanto, este projeto já não é elegível. Portanto, é uma das condições que a União Europeia exige, é que, efetivamente, os projetos que são elegíveis têm que começar sempre em data posterior à submissão da candidatura. Uma outra condição que não é logo, portanto, efetivamente é para a empresa tomar consciência de que será assim, porque a empresa vai ter que realizar um mínimo de 25% dos capitais próprios previstos no plano de financiamento do projeto, ou seja, quando você tem, por exemplo, previsto no mapa de financiamento da operação que ele vai ser em parte, efetivamente, por exemplo, suportado por prestações suplementares, ou um aumento de capital, ou suprimentos consolidados que possam vir a ser transformados em capitais próprios. Portanto, todas essas realidades associadas a capitais próprios, vai ser exigida à empresa que até à data do primeiro pagamento ela
efetivo pelo menos 25% desse valor. Portanto, isto é apenas importante para tomar consciência que ao montar-se um mapa de financiamento, se o seu projeto for aprovado, vai-lhe ser exigido até à data do primeiro pedido de pagamento 25% daqueles capitais, daqueles novos capitais próprios que você colocou no mapa de financiamento. Portanto, é algo que é importante ter em conta para depois não ser apanhado de surpresa num determinado timing. Depois, tem que demonstrar que estão asseguradas as fontes de financiamento do projeto. E o que é que isto significa? Por exemplo, se a empresa coloca que o projeto vai ser financiado por exemplo, autofinanciamento, mas vai-se apurar no ano pré-projeto que a empresa não tem aquele montante de autofinanciamento. Portanto, isto considera-se que o projeto não está devidamente financiado, porque não conta autofinanciamento futuro. Ou seja, a empresa depois pode substituir fontes de financiamento ao longo do projeto, mas na fase de candidatura tem que ter assegurado aquele valor de autofinanciamento. Se não tiver, tem que optar por outras fontes de financiamento para poder indicar que estão asseguradas as fontes de financiamento. Este é um ponto 1. O segundo ponto no cumprimento desta condição é: se a empresa coloca lá que vai recorrer a um empréstimo bancário e até ainda não tem o contrato formalizado, o que é que lhe vai ser exigido? Se o seu projeto for aprovado, vai ser exigido que comprove que tem o financiamento bancário aprovado, portanto, para dar seguimento à operação. Portanto, naturalmente, às vezes em fase de candidatura a empresa não sabe e o próprio banco ainda não negocia um contrato formal, mas tem que falar com o seu banco, saber se efetivamente pode colocar como financiamento bancário aquele. Portanto, haver uma conversa prévia para assegurar que, ao ser aprovado, depois efetivamente vai haver um contrato que comprove que aquela fonte de financiamento está assegurada. Depois, outra realidade é quando tem obras, ou seja, nem todos os projetos têm obras, não é? Naturalmente, aqueles que têm obras vão ter que ter o projeto de arquitetura já aprovado, e devidamente licenciado, e ter o orçamento da construção civil. Portanto, isto é fundamental e isto é algo que tem que estar feito à data da submissão da candidatura. Portanto, isto tem timings diferentes, como percebem, em termos de comprovação, mas é importante que esteja aberta a estas condições e, se tiver dúvidas, pode colocar nos comentários ou entrar em contacto comigo através de e-mail, que eu darei, obviamente, um enquadramento mais detalhado e aplicável à sua situação. Depois, fundamental, e é algo novo que é introduzido no âmbito deste quadro comunitário, que também já transita um pouco daquilo que tem vindo a ser preconizado no PRR, que é o projeto em si não pode, ou tem que assegurar que não prejudica o meio ambiente e aquilo que são os desígnios em termos dos objetivos, em termos da tal transição climática e sustentabilidade ambiental, ou seja, por exemplo, se houver, em termos de opção, um investimento que seja ambientalmente mais sustentável, se calhar não vai ser elegível o equipamento que você está a colocar, porque há um equipamento que é ambientalmente mais sustentável. Portanto, é importante que isto esteja assegurado, não pode efetivamente prejudicar nenhum dos objetivos ambientais que estão legislados, portanto, é importante ter isso em consideração, porque já se percebeu no próprio PRR que estes incentivos vão começar a ser atribuídos também para ajudar as indústrias, como eu assinalei logo no início, a cumprir ou cobrir um pouco destes custos associados a um contexto, a uma mudança que é necessária fazer e que pode trazer custos acrescidos às empresas e, portanto, esse apoio é atribuído também com este princípio. Portanto, estes são, digamos, eu diria, os grandes pilares aqui em termos de condições de elegibilidade, sem prejuízo, obviamente, porque a regulamentação é vasta e, portanto, não caberia. Se você quiser, diga-me nos comentários que quer um vídeo concreto só com todas as condições que eu tenho que cumprir e eu farei, porque a regulamentação é vasta e daria um vídeo, alongaria muito este vídeo, mas estes são os principais pilares em termos daquilo que tenho que cumprir e, naturalmente, isto é sem
prejuízo de que tem que haver um enquadramento mais detalhado para cada situação específica, para efetivamente aferir se cumpre todas estas condições. Até quando tem de se candidatar? Uma das novidades, na minha opinião, super interessantes que este sistema de incentivos à inovação trouxe aqui no quadro do Portugal 2030, ou pelo menos nestes primeiros avisos, espero que se mantenha porque eu acho muito interessante, é que o concurso está aberto até 15 de dezembro por fases, ou seja, tanto ele abre e fecha, mas está aberto no fundo em contínuo. E isto é muito interessante, na minha opinião, para que a empresa consiga projetar os seus projetos de investimento, consiga planear com tempo, alinhá-lo com a estratégia da empresa, portanto, tenha o tempo de fazer todo o diagnóstico das necessidades, de ver que projetos é que, ok, eu posso começar a implementar e pensar em implementar, tendo este apoio tão importante, e tudo isto com tempo. E dando a tal previsibilidade de que as fases tenham um início e um término e que a empresa, dentro do seu timing, daquilo que é o seu próprio planeamento em termos de até de investimento, em qual das fases eu ou a empresa irá encaixar. Portanto, eu acho esta novidade super interessante e por isso acho que é algo que tem que estar atento e espero que obviamente se mantenha no restantes avisos que poderão abrir posteriormente. Portanto, neste momento então o concurso está aberto até 15 de dezembro. E como eu disse, por fases. As duas primeiras fases são exclusivas em termos de análise para entidades que tenham ido ao pedido de registro de auxílio. Não sei, no momento em que estiver a ver este vídeo, pode até já ter terminado a primeira fase e a segunda fase inicia-se de imediato e vai até 28 de julho. O facto de só as entidades que tiverem ido ao pedido de registro de auxílio é que terão os seus projetos analisados nestas duas primeiras fases, não impede que outras empresas se candidatem. Portanto, ou seja, a empresa pode se candidatar, mas, obviamente, se não tiver ido ao pedido de registro de auxílio, o que é que vai acontecer? A análise do seu projeto transitará para a terceira fase, que é a primeira fase, no fundo, em que projetos de entidades que não tenham ido ao pedido de registro de auxílio serão analisados. Portanto, e porquê é que a empresa pode querer submeter antes? Por causa daquela condição de só pode iniciar o projeto após submissão da candidatura. E se, por exemplo, você já tiver um projeto totalmente preparado, pronto a ser, portanto, implementado e quiser aproveitar aqui o sistema de incentivos à inovação produtiva, submete a candidatura, ela não será analisada nestas fases, será analisada na terceira e tomará conhecimento após o encerramento da terceira fase. Portanto, é importante ter em consideração que o facto de submeter não lhe dá a garantia de aprovação, não é? Aliás, em qualquer situação de submissão, independentemente do timing. Portanto, a terceira fase, portanto, já aberta esta realidade empresarial que não foi ao pedido de registro de auxílio, ela abre, obviamente, com o encerramento da segunda, que é 28 de julho, e vai até 29 de setembro. 29 de setembro inicia-se a análise dos projetos que entraram nessa terceira fase, que deverá, portanto, o conhecimento das decisões deverá ocorrer ali no último trimestre do ano. E imediatamente inicia-se a quarta fase, que vai até 15 de dezembro. E aí, certamente, as empresas só terão conhecimento da decisão portanto, já no decorrer do próximo ano. Portanto, eu acho esta condição, portanto, esta abertura do aviso por fase super interessante, volto a dizer, e, portanto, eu acho que é uma forma da empresa ter previsibilidade, ver os investimentos que tem a fazer, porque, por exemplo, se for à quarta fase, pode ser para investimentos que pretende começar ou implementar só no próximo ano. Portanto, do ponto de vista do planeamento, do diagnóstico de necessidades, do planeamento daquilo que vai fazer, da inovação que tem que trazer para a empresa, acho que é tudo de bom e, portanto, ainda bem que alteraram este racional que faz com que as empresas realmente possam pensar estrategicamente, porque sem estratégia não há competitividade. Portanto, é fundamental. E também, para além disso, o que é que a estratégia pode dar? É que você faça um projeto muito mais robusto, muito mais competitivo e, com isso, com muito maior potencial de ser aprovado no âmbito aqui do sistema de incentivos à inovação. Portanto,
Naturalmente, se tiver dúvidas, pode-me contactar pelo e-mail que deixei na tela ou, se não quiser estar já a fazer um contacto por e-mail, onde eu responderei às suas dúvidas, pode deixar aí nos comentários. Quem sabe até com esses comentários não são dicas preciosas para mim para fazer outros vídeos que possam ser úteis para si que está aí desse lado. Mas com isto eu quis realmente passar aqui uma panorâmica daquilo que é o enquadramento geral do Sistema de Incentivos à Inovação, dos avisos que estão em aberto e não do sistema em si, dos avisos que estão em aberto. Naturalmente, ter sempre o juízo de, obviamente, se analisar a situação da sua empresa, caso queira um enquadramento mais concreto, mas, efetivamente, estes são os pilares fundamentais de qualquer projeto de inovação. Portanto, deixo agora, até breve e bons negócios.